Uma das coisas que a gente tem que aprender desde cedo, assim, tentar identificar, eu falo isso, mas parece que as pessoas não dão o devido valor. Mas eu falo, olha, veja qual é o seu perfil profissional e com base no perfil que você acreditar que tenha, daí você toma algumas decisões ou direcionamento da sua carreira. Mas no começo queria fazer tudo, daí não tinha tempo, ficava cansado. Se um cliente chegasse na sua sala e quisesse ter uma conversa um pouco mais longa, você não pode, você está lá sem prestar atenção nele, porque você está com prazo para cumprir, você tem um recurso, tem uma contrarrazão. Eu percebi que eu precisava de equipe. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é a pergunta de milhares de advogados, eu tenho certeza. E até para fazer essa pergunta com mais clareza, eu preciso ilustrar duas situações. A situação da doutora Maria e do doutor João. Isso vai nos ajudar a fazer a pergunta, que vai representar muitos dos nossos ouvintes. Tem lá a doutora Maria, ela é autônoma, pega todo qualquer tipo de ação, subestabelecimento em uns processos bucha, umas diligências que não paga nada, né? Vez ou outra sai um horário mais expressivo, né? É o que mantém ela um pouco mais animada para não desistir da advocacia, mas infelizmente a advocacia ainda não é suficiente para pagar todas as despesas dela. Ela precisa de algumas atividades para compor renda e ela já está isso há muito tempo. Até ela passa em frente de grandes escritórios e ela até começa a desconfiar que seria possível ter um grande escritório sem que tenha alguma coisa errada. Fala, não, é impossível. Como eu trabalho tanto, me esforço tanto, mas parece que tem um teto na cabeça dela. E de igual forma, o Dr. João. O Dr. João, ele já se relaciona um pouco melhor, né? Ele é bem comunicativo, né? Gosta de pessoas, faz amizade. Ele até fez um planejado bem legal, alugou uma sala, né? Já tem uma secretária, tem 2 estagiários, tem ali um associado, né? Tem um carro legal, só que ele tem um outro problema. Ele trabalha todos os dias até as 9, 10 da noite, sem tempo para a família, sem saúde, não faz atividade física. Em alguns momentos ele se pega ali frustrado, né? Puxa, eu precisava de mais pessoas, mas eu não tô podendo contratar, então é contratar para crescer, crescer para contratar. Em alguns momentos ele se pega pensando que ele trabalha tanto para dar emprego para os outros, porque para ele não sobra nada. Trabalha e não vê a cor do dinheiro. Em algumas situações, ele até se pega relembrando das vezes que a família dele ficava no pé dele para ele fazer concurso. Ele ficava bravo naqueles almoços de domingo lá, que fazer concurso, que eu quero ser grande, eu quero crescer. E na verdade, agora ele até reflete pensando que a família dele só queria evitar essa situação dele ter criado talvez o pior emprego do mundo para ele mesmo. Você teria um direcionamento? Eu sei que você é procurado por muitos advogados, né, que te veem como um mentor para, puxa, o que eu faço nessa situação? Qual que é a direção? Então, você teria uma luz para advogados que estão nessa situação para conseguir romper esse teto e avançar para o próximo nível na advocacia? Primeiro, Jean, a doutora Maria tem que perceber que assim, é possível sim prosperar sem fazer rolos, sem fazer coisa errada. É uma crença, como diz os coachings, é uma crença limitante. Então é possível sim advogar fazendo certo. Não é fácil, né? Infelizmente a gente vê aí os tribunais cada vez assim tomando decisões aí que a gente fica com o cabelo arrepiado, né? No meu caso não, mas a barba arrepiada. Mas é possível sim. Então ponto. Uma coisa já que a gente precisa, é bem claro, eu até escrevi um livrinho aqui numa época chamado Técnico ou Comercial. Quem é você? Uma das coisas que a gente tem que aprender desde cedo, assim, tentar identificar, eu falo isso, mas parece que as pessoas não dão o devido valor. Mas eu falo, olha, veja qual é o seu perfil profissional e com base no perfil que você acreditar que tenha, daí você toma algumas decisões ou direcionamento da sua carreira. Então, por exemplo, lá atrás, eu até assim, minha origem mais, eu diria que eu sou mais técnico. Olha, eu tenho uma facilidade em ficar aqui na frente do computador, em querer ficar estudando uma tese, um assunto. Eu lembro que no começo eu não abria mão de fazer minhas petições, porque eu queria o português irrepreensível, eu queria tudo certinho, a formatação, sabe aquela coisa mais assim, aquele apego. Só que daí, mais ou menos parecido até com o segundo aí, colega, né, que você citou, o João, né, que
Final de semana, eu lembro que eu tenho até foto de quando nasceu meu primeiro filho na maternidade, com um livro de direito ambiental, montando uma ação que eu entrei para um grupo de pessoas que foram prejudicadas por causa de uma situação ambiental. Então, assim, eu fazia questão, tinha aquele apego de querer montar tudo. Não só hoje, a gente atua mais assim. Nas ações e estratégias, a gente monta as primeiras peças e depois os desdobramentos ali, a repetição em outros casos. Os advogados são todos muito gabaritados e conseguem resolver isso com maestria. Mas, no começo, queria fazer tudo. Daí não tinha tempo, ficava cansado. Se um cliente chegasse na sua sala e quisesse ter uma conversa um pouco mais longa, você não pode, você está lá sem prestar atenção nele, porque você está com prazo para cumprir, você tem um recurso, tem uma contrarrazão. Eu percebi que eu precisava de equipe, e preciso. Até na última confraternização que eu fiz aqui, eu faço muita confraternização, a última que eu fiz aqui com o pessoal do escritório, fiz uma brincadeira de ficar olhando para um e falar, eu preciso de você. Fulano, fala para o fulano que você precisa dele. A gente precisa um do outro. Então, nós somos uma equipe no escritório. Quando a pessoa vem contratar, não está contratando o Henrique ou o Paulo ou algum advogado que está atendendo ali a pessoa no começo, mas a nossa equipe. Porque se a minha secretária atender mal alguém, não for tão educada, o cara já reclama e às vezes não volta. E você fez deu um big do resultado para ele, mas a secretária não foi bacana. Então, precisamos um do outro. E o que acontece? Eu fui percebendo e trazendo gente para ajudar. Para quê? Para ter tempo livre, não para ficar à toa, né? Mas para ter tempo livre a gente fazer outras coisas, participar agora de manhã mesmo, eu estava com o presidente, que aí alguém vai falar, mas você não estava no escritório. Não, eu estava fazendo uma atividade esportiva com um amigo que é presidente de uma empresa aqui na América Latina. É um amigo, mas assim, são relacionamentos de qualidade que você vai tendo condição de construir e aquilo ali, em algum momento, vai gerando negócios para você. Então eu aprendi conseguir desapegar de querer fazer tudo assim, tudo muito perfeito aos meus olhos. Às vezes até o que o colega fez está até melhor, mas a gente tem aquele meu filho é mais bonito, né? E não é nem sempre a verdade. Mas então eu consegui desapegar disso, eu ainda faço algumas petições, algumas coisas bem pontuais. Então esse foi o primeiro passo. Agora daí fala, mas não tenho dinheiro, igual você citou o caso do Dr. João, que não tem a grana para contratar. Você falou que ele tem um bom carro e tal. É a questão também, no começo de organizar o seu negócio, você tem que ver que prioridade. Às vezes uma pessoa está lá no começo da carreira e de repente recebe lá um honorário extra ou um aumento quando é funcionário de alguém. Tem ali uma renda melhor. O que essas pessoas geralmente acabam fazendo? Ou elas compram um carro, ou elas dão entrada num apartamento para sair do aluguel, ou elas, às vezes, sei lá, fazem uma viagem, fazem alguma coisa, compram um celular novo. E olha, eu recomendo e escrevia sobre isso, falou, olha, investe em primeiro lugar na sua formação e na sua profissão, no seu negócio. Eu logo cedo já investi, né? Primeiro ou segundo ano de formato, primeiro ano, eu já comprei uma sala boa num prédio e reformei ali. Tinha um carro bom, mas não era, poderia ter comprado uma caminhonete, alguma coisa que seria um sonho, mas investi em primeiro lugar nisso. Outra coisa, investi em estudo. O que acontece? Eu gosto muito do técnico, então assim, eu fiz as pós-graduações, estudei e tal, mas eu percebi que ser muito técnico, às vezes você não consegue ter clientes. E você tem que desenvolver, com base, igual eu escrevi no livro, o lado mais comercial. Na advocacia a gente não usa essa área comercial, mas a gente fala assim, mais a questão do relacionamento humano, do relacionamento pessoal. Então eu acabei procurando desenvolver isso. Eu fiz curso de oratória, mas fiz dois, fiz um em grupo, fiz outro de apresentação de alto impacto também, e fiz um acompanhamento por quase uns 2 anos com uma fonoaudióloga para conseguir me comunicar bem ali, falar, tirar. Eu ainda tenho o né? Eu tenho que quebrar. De vez em quando eu saio de um vício e entra outro, sabe? Então eu preciso estar sempre me cuidando disso daí para ter uma boa comunicação. Por quê? E ler. Olha, tem gente que tem arrepio de autoajuda, né? Autoajuda
é um absurdo, é muito superficial, e gosta de coisa mais pesada. Só que a autoajuda, pelo menos para mim, ajudou muito, né? Uma autoajuda, porque eu lembro um livro do Dale Carnegie, por exemplo, aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu lembro que li mais de uma vez, eu cheguei a resumir o livro. Por quê? Hoje, quando o cliente senta na frente, eu não fico falando de mim, fico falando de... Cara, fica fazendo perguntas para fazer a pessoa falar dela mesma, chamar ela pelo nome, coisas simples, mas que a gente tem que estar praticando, senão acaba que você não consegue conectar. E então eu aprendi que eu precisava, para mim era natural técnico, eu gosto da leitura, tenho os livros jurídicos, né, alguns aí publicados, mas eu precisava desenvolver mais esse lado da humana, essa habilidade interpessoal. E busquei esse tipo de desenvolvimento, então isso me ajudou. Então, eu comecei a ser, vamos falar, o meu primeiro vendedor do meu serviço, né? Então, eu buscando ali relacionar, pedir para as pessoas indicarem, tentar ser agradável, as pessoas indicavam. Agora. Se eu ficasse completamente lotado ali de prazo, querendo fazer tudo, não teria conseguido avançar. É claro que tem ações que a gente faz questão, né, de atuar nela diretamente, mas outros você consegue direcionar as pessoas e tem muita gente boa. Então você consegue direcionar a equipe para fazer. Então minha orientação para os dois descubra qual o seu perfil. Se você é muito técnico e é completamente travado e na relação pública não gosta de fazer uma sustentação oral, não gosta de fazer uma audiência, então vou até dar uma dica diferente. Estude muito, seja mestre, doutor, referência na sua área. Para quê? Para que você faça parte de uma sociedade, de um escritório, onde você seja essencial, onde não consiga ter outro. Você é o cara, por exemplo, ali na área ambiental, a pessoa é uma referência, então ela vai estar lá. Agora, se você conseguir ter um sócio que complementa isso, é muito bom também. Um sócio que tem mais essa parte do relacionamento pessoal, ou aquele outro que é o mais técnico. Se vocês chegarem num acordo de divisão de honorários, que os dois fiquem satisfeitos, isso é muito bom também. E para quem é muito também na área do relacionamento pessoal, na questão assim mais comercial, tem que tomar muito cuidado para não ficar superficial. Por isso, daí eu recomendo para esses estudar também a ciência jurídica. Por quê? Às vezes não, o cliente percebe quando você está enrolando ele, quando você está sendo generalista. Dependendo do nível do cliente, você não consegue ter uma conversa que às vezes ele entende mais do que você do negócio. Então, estude para isso. Senão, você vai atuar, vai conseguir clientes, mas de um certo nível técnico, né? De um certo tipo de cliente, e você não atinge um patamar aí de ações mais complexas. Então, Jean, essa é a visão que eu tenho, que eu tentei adotar na minha vida. Agora, no começo, a dificuldade é conseguir clientes. Esse é o pavor de todo mundo que forma. Onde eu vou conseguir cliente? Daí contrata o Jean, a dona Fide, faz um marketing ali bem bacana. Agora, chega um momento que a dificuldade não é mais conseguir o cliente, a dificuldade é gerir o negócio. Tá? Então, daí já é outro tipo de cabeça. Graças a Deus, no meu caso, eu tenho meu sócio, o Paulo Pedro, que ele é o cara que fica ali antigamente, a gente, quando queria um relatório de alguma coisa, tinha que pedir e demorava uma semana para chegar em Excel. Hoje, se eu abrir qualquer número do escritório, eu tenho ou no aplicativo ou eu consigo um site, nós desenvolvemos isso interno, e nós temos, eu sei quantas ações eu tenho em cada comarca, por comarca, por tipo de ação, qual é o valor envolvido em cada uma, quem fez, em que fase ela está, que documento falta. A gente tem tudo, qualquer número para o escritório de advocacia para gestão. Então é muito importante, porque senão, eu já ouvi uma vez essa expressão muito preocupante, que é quebra de tanto vender. Empresa que fale porque vendeu muito. Então a gente tem que tomar cuidado também para não passar aperto por pegar muita coisa ali sem controle. Então tem que ter isso, essa parte aí num outro momento da gestão. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!